Verdade seja dita, você não pensa por conta própria na maior parte do tempo, porque pensar por conta própria dá trabalho. O que a nossa mente gosta mesmo de fazer é aquilo que é fácil, ou seja, vagar aleatoriamente e pensar de acordo com aquilo que as aparências sugerem. Todo mundo em algum momento já ouviu que os nossos pensamentos influenciam a nossa realidade em algum grau. Mas mesmo com todas as evidências, as pessoas se recusam a acreditar nisso, porque isso implica muito em autorresponsabilidade. Se isso é verdade, então toda a sua vida é simplesmente um reflexo daquilo que permeia a sua mente. Então isso é extremamente difícil de aceitar, porque isso evidencia o maior fracasso da vida das pessoas, que é não saber dominar a própria mente. Mas você não tem culpa de não saber dominar a sua mente. A verdade é que nós nunca fomos ensinados nem incentivados a isso. Você é treinado para simplesmente ter uma atividade mental aleatória, fazer um raciocínio ou outro, ser meramente funcional na sociedade. E você só vai perceber a dificuldade que você tem para controlar a sua mente o dia em que você se propor a fazer uma mudança de mentalidade. Só no momento que você efetivamente decide utilizar a sua mente, utilizar todo o potencial da sua mente, utilizar ela da forma como ela foi feita para ser utilizada, é que você vai perceber que ela está com mau funcionamento e que ela foi mal utilizada toda a sua vida. Imagina que você tem uma chave que você não sabe muito bem para que ela funciona. E ao invés de você usar ela para abrir a porta que ela abre, você utilizou ela como uma ferramenta aleatória, então você fez outras coisas com ela, sei lá, de repente você usou ela para cortar objetos. E aí um belo dia alguém chega e fala pra ti, olha, essa chave que tu tens, ela abre uma porta que vai pra um lugar incrível. E aí você vai lá, pega essa chave e tenta usar ela pra abrir essa porta, mas você não consegue. Porque ela tá gasta, ela tá torta, ela já não entra mais naquela fechadura. Você precisa primeiro consertar ela para depois tentar utilizar ela. Então é mais ou menos isso que acontece com a nossa mente. A gente usa ela de uma forma completamente equivocada, a gente desperdiça a maior parte do nosso potencial por pura preguiça mental, por pura falta de disciplina mental. Por quê? Porque a gente também não é incentivado a desenvolver a disciplina mental. Se você alguma vez assistiu o filme O Segredo, você viu que lá eles indicam, todos os envolvidos, naquele filme, eles indicam que você deveria fazer visualizações daquilo que você realmente quer. E eles são enfáticos em dizer que você tem que fazer visualizações ricas em detalhes, e você tem que se colocar na cena, não como se você estivesse observando um personagem, mas como se você estivesse usufruindo daquilo que você quer. Se alguma vez você se propor a de verdade fazer esse tipo de exercício, ficar ali 1 hora fazendo isso, você vai perceber que você não tem controle suficiente da sua mente para manter uma imagem fixa na sua cabeça por muito tempo. Você também vai perceber que você tem dificuldade em imaginar certas coisas, principalmente as coisas que não são tão acessíveis a você no seu dia a dia. É muito difícil para uma mente não treinada manter uma imagem na cabeça por mais de 1 hora ou por 1 hora que seja, sem se dispersar com pensamentos aleatórios. E mais difícil ainda é você criar o hábito de fazer isso diariamente. E outro ponto, que é uma grande dificuldade da maioria das pessoas durante esses processos de visualizações, é não ter imaginação, não conseguir conceber na mente algo que você não viu no seu dia a dia. E na verdade esse é o que é o maior potencial da nossa imaginação. Não é sobre você imaginar coisas que você já conhece, é sobre você criar coisas novas. Então muitas vezes as pessoas falam sobre isso de uma forma pejorativa, como se eles estivessem falando de algum tipo de mágica, que é só você pensar e puf. Igual a cena do elefante que tem no filme. O que elas não entendem é que elas não têm essa capacidade imaginativa e de disciplina mental para conseguir manter uma determinada imagem fixa na mente por muito tempo. A coisa mais difícil para o ser humano moderno é a disciplina mental, principalmente pela questão dos inúmeros estímulos, inúmeras informações que nós temos acesso todos os dias, que fazem com que os nossos pensamentos sejam muito acelerados. Então a gente pensa em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente não fixa a nossa mente em absolutamente nada, e isso gera resultados inconsistentes na nossa vida. Toda vez que você quer criar uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, ou atingir um novo estado mental, você precisa fazer esse caminho ganhar força na sua mente. Então a sua mente está acostumada a percorrer certos caminhos e a pensar em certas coisas, que são as coisas que você já está acostumado a ver no seu dia a dia. Então você pensa de acordo com aquilo que você vê. Isso é fácil. Então são caminhos neurais, são trilhas que já estão abertas e que é fácil percorrer. Quando você quer mudar a sua forma de pensar, quando você quer criar algo diferente,
você precisa pensar uma coisa completamente diferente daquilo que você está acostumado. Então é como se você fosse fazer uma trilha, mas ao invés de você pegar e ir por aquele caminho que já está aberto, porque já passaram por ali muitas vezes, você vai pegar e vai entrar pelo meio do mato por um caminho que ainda não foi explorado. Então é muito mais difícil e você sente uma certa insegurança, né? Você vai precisar ir ali com uma faca e você ir cortando o mato, você tirar os galhos, você ir abrindo o caminho, desviando dos obstáculos, até você chegar lá, nesse lugar novo que você ainda não conhecia, que seria um novo estado mental desejado. E tudo bem, você chegou lá, você conseguiu, mas o que acontece se você nunca mais percorrer esse mesmo caminho? No caso da trilha, o mato vai crescer de novo e aquele caminho vai se fechar. Então você precisa percorrer ele várias vezes até que ele se consolide. E só quando esse caminho estiver consolidado é que essa sua nova forma de pensar, essa sua nova imagem mental, essa nova ideia, ela vai se tornar automática. Você não precisa mais fazer esforço para chegar até ela. Ela acontece naturalmente. E aí essa imagem se fixa na sua mente. E somente a partir desse momento é que as coisas começam a se desdobrar efetivamente. Isso leva muito tempo, principalmente quando são coisas muito grandiosas que confrontam com a nossa autoimagem. Ou seja, coisas que nós queremos, mas que nós achamos que não merecemos. Quando é uma coisa aleatória, que não conflita com a sua autoimagem, você consegue ela muito rápido. Então imagina que alguém vai te convidar para ir na sua pizzaria favorita para um rodízio. Imagina isso e fecha os olhos e se veja lá na pizzaria comendo a pizza que você gosta. Sinta o sabor, a textura da pizza na sua boca, o cheiro, a música ambiente. Faça isso com riqueza de detalhes. Faça 1, 2 vezes, não precisa ser muito. Como é algo que não foge daquilo que você está acostumado, como é algo que não conflita com a sua autoimagem, isso vai acontecer, eventualmente. Não vai demorar muito para acontecer. Agora, se você mentalizar uma coisa completamente fora da sua realidade atual, uma coisa que você não acredita que é pra você, que confronta com a sua autoimagem, muitas vezes você não consegue nem conceber isso na sua mente. Você não consegue imaginar. E você não consegue sustentar aquela imagem na sua cabeça. É muito difícil. Agora, essas coisas triviais que a gente já tá acostumado, que a gente já vê, elas são super fáceis e super simples. Por quê? Porque a gente consegue acreditar que elas são possíveis. A única coisa que faz com que determinadas coisas não sejam possíveis pra você é porque você não consegue acreditar. Como você não acredita, você não sustenta a imagem na sua mente. Você nem se dá o trabalho de pensar em algo que você não é capaz de acreditar que você conseguiria conquistar. Então você só mantém na sua mente aquelas coisas que já são conhecidas, que já são familiares, e é isso que acontece com você. Tudo aquilo que a gente mantém em mente tende a acontecer. O desafio aqui, então, é: por que você não mantém em mente coisas mais grandiosas, coisas mais desafiadoras? Por que você não disciplina a sua mente para fixar nela coisas que estão um pouquinho acima de onde você está hoje? A sua vida hoje, ela é um reflexo de tudo aquilo que você manteve em mente, de todos os seus paradigmas e sistemas de crenças, desde a sua infância até aqui. Então, mudar isso não é muito simples, não é algo que vai acontecer da noite pro dia. Então, para começar isso, é justamente o que eu falei. Comece a treinar a sua imaginação vendo coisas que estão fora da sua realidade, se imaginando em lugares, em situações, e pensando objetivos que são um pouquinho acima daquilo que você está acostumado. Não precisa se desafiar tanto, mas pensa só em algo que está um pouquinho acima, um degrau acima. Algo que você consegue acreditar que é concebível. E você vai ver que essas coisas, cedo ou tarde, elas acabam se desdobrando de uma forma ou de outra. Geralmente, se você pedir uma confirmação, ela vai acontecer de uma forma tão surpreendente, uma forma tão inesperada, que é justamente para te surpreender e mostrar para você que você criou. Quando você validar isso com pequenos experimentos, você não vai mais ter dúvida. E aí a questão vai ser você desenvolver cada vez mais a sua disciplina mental e se desafiar a imaginar cenários cada vez mais elevados, cenários cada vez mais desafiadores. E conseguir usar a sua vontade, força de vontade, né, a sua habilidade mental da vontade, para manter essas mentes fixas na sua mente pelo tempo que for necessário. Isso, na verdade, é um exercício de fé. Você tem uma fé inabalável. Você não vai fazer isso, pensar um mês, e se não aconteceu, você desiste. Não, você vai pensar até que um dia aquilo realmente aconteça. Quando você fixa uma imagem na sua mente e internaliza ela, todas as suas ações que são controladas pelo seu inconsciente vão te colocar na direção daquilo inevitavelmente. Ou então, resumindo, pensar por conta própria, pensar diferente daquilo que você vê. Pensar diferente daquilo que as aparências sugerem. Então esqueça o concreto, desapegue daquilo que é concreto e foque mais no seu plano mental e foque em desenvolver disciplina mental. Outro exercício muito legal é você cuidar para você ser uma pessoa que forma a própria opinião, não uma pessoa que pega a opinião dos outros emprestado. Para você entender essa questão de pensar diferente daquilo que você vê,
A maioria dessas personalidades que são consideradas gênios, elas eram pessoas que tinham essa habilidade mental da imaginação muito desenvolvida e elas conseguiam pensar além daquilo que as aparências sugeriam, elas conseguiam pensar fora da caixa. Então imagina um avião. Faz pouco mais de 100 anos aí que o primeiro avião voou e para que isso acontecesse, alguém teve que pensar fora da caixa, alguém teve que pensar na possibilidade de fazer um veículo que voasse. E o mundo, as condições do mundo não precisaram mudar para que isso acontecesse. Então, não precisou mudar as leis da física para que o primeiro avião voasse. Isso significa que desde sempre a possibilidade do avião voar, ela existiu. Desde que o mundo é mundo, a possibilidade do avião já existia. O avião já estava criado. O que aconteceu foi alguém precisou pensar fora da caixa, captar essa ideia, ficar obcecado por essa imagem até fazer ela se tornar real. Então, usar a mente para criar e para nos guiar em direção aos nossos objetivos é sobre isso. Pensar e fixar aquela imagem até dar certo, não para ver se vai dar certo. Porque para ver se vai dar certo já deu errado. Então, é até dar certo. Bom, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!